Olá, tudo bem? Nós vamos começar aqui hoje. Deixa eu encontrar um filtro legal aqui pra gente. Ficou bom não, né? Então, olha só. Boa noite para quem tá aí, bom dia, né? Paz do Senhor para todo mundo. Deus colocou no meu coração aqui pra gente compartilhar uma série de mensagens sobre as 10 bondades, os 10 milagres da bondade de Deus. Então a gente vai começar hoje sobre esse tema, falar sobre isso. Mas eu senti aqui, já recebi algumas mensagens aqui de pessoas, né, Pai do Senhor, para quem está entrando aí, que perderam entes queridos, né? Então essa live também, além de ser uma live aí de da gente aprender um pouco da palavra de Deus, da gente compartilhar. A gente está, para quem está precisando de um milagre, né? Se você está precisando de um milagre, você está no lugar certo. Eu estou precisando de um milagre. E eu gostaria que você também comentasse aí se você está precisando de um milagre, escrevesse aí para mim sobre isso e comentasse aí a sua expectativa, o que, que você está precisando. Eu recebi agora duas notícias, agora já à noite, de parentes aí dos irmãos da intercessão que acabaram falecendo, né? Não sei o motivo, mas a gente precisa orar, né? Um é o parente da Marlúcia e o outro é parente da Patrícia. Então a gente precisa orar em relação a isso. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é nesses 10 dias consecutivos aí, todos os dias meia-noite, são um horário muito propício, né, gente? Um horário muito importante para a gente estar orando, para a gente estar falando, para a gente estar aprendendo, onde é um momento que Paulo e Silas estavam lá na prisão e eles adoraram o Senhor, oraram e cadeias quebraram, né? Então a gente sabe a importância de estar nesse momento, a importância de estar é, buscando a Deus, a importância de estar em comunhão, a importância de estar ligado, a importância de estar unido, a importância da igreja ser igreja, né? Jesus está voltando aí em breve, então a gente tem que ter essa maturidade, esse entendimento, esse discernimento mesmo, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para a gente viver, né? Então, num momento tão difícil, né? Ainda está chovendo aqui, mesmo que seja pouco, né, gente? À tarde, toda chovendo, até mais ou menos ali 21 horas, estava uma chuva forte e a chuva ainda não parou, né? Talvez você está aí no aconchego do seu lar, acredito que sim, ou no seu trabalho. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção, né? Porque eu quero falar aí esses 10 dias de milagres, mas também quero orar por você no final. Então você coloca aí seu pedido de oração, a gente já vai orar, né, pelos familiares aí, tanto da Marlúcia quanto da Patrícia, né, do marido da Patrícia na realidade, que ó, tive uma notícia aqui inesperada, né, de falecimento, né, como a gente não sabe o motivo, mas independente do motivo, que o Espírito Santo possa confortar a família. Mas eu quero tratar desse assunto aqui, que são os 10 milagres da bondade de Deus. Está preparado para isso? Estou muito animado. Esses 10 dias a gente vai estar falando sobre esse tema. Né? Se você precisa de um milagre, escreve aqui. Que milagre você espera para esse ano de 2021? Compartilha aí, comente, por favor, né? Para que a gente possa, para me entender também qual é o seu coração, o que, que você está esperando, né? Para a gente estar orando também. Mas olha, Deus colocou no meu coração, né, para me compartilhar desse texto, que a gente pode vivenciar isso hoje já, né? Para a gente já começar a vivenciar essa realidade hoje. Eu quero despertar seu coração, despertar sua alma para aquilo que Deus é, colocou em você. Deus colocou uma expectativa no seu coração, Deus colocou fé no seu coração, Deus colocou o Espírito Santo no seu coração. E a gente precisa apropriar dessa verdade para que a gente possa viver aquilo que Deus ele determinou para nós, aquilo que Deus nos chamou para viver. Então eu quero compartilhar esses 10 milagres da bondade de Deus. E eu
compartilhando essa verdade para a gente já viver isso. Eu também estou precisando desses milagres, minha família também está precisando de milagre. Quem não precisa de milagre, né? Se a gente falar, todo mundo está precisando de milagre. Mas qual milagre você está precisando? Escreve aí. Gislene já escreveu aqui salvação da família dela. Mas olha, eu quero falar para você que Deus, ele é um Deus maravilhoso. Deus ele é santo, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é excelso. Deus, ele é tudo aquilo que a gente precisa. E ele se preparou para tudo aquilo que a gente precisa. Ele colocou tudo aquilo que a gente precisa como realidade. Ele se fez bênção por nós, né? Ele morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele. E eu quero compartilhar algumas coisas aqui com vocês, né? E nessa série de mensagens dos 10 milagres da bondade de Deus, nós podemos esperar esses milagres porque Deus promete essas coisas para nós na palavra dele. É aqui o Jean. Ô Jean, saudade de você, rapaz. Tô precisando ir lá na igreja, hein? Precisando ir lá. Você vai lá na igreja, quer te dar um abraço lá. A gente tá aí vivendo essa pandemia aí, mas quero abençoar a sua vida. Aparece lá, dá um abraço na sua família também, viu? Em nome de Jesus. Mas porque a gente precisa vivenciar a partir de hoje esses 10 milagres. Cada dia eu vou explorar aqui uma parte desse milagre. Mas por que nós podemos esperar? Porque Deus promete essas coisas. Deus é amor e a natureza de Deus é boa. Olha, a natureza de Deus não tem nada de ruim na natureza de Deus. A natureza de Deus é excelente, a natureza de Deus é amor, a natureza de Deus é 100% boa. Então a gente não precisa esperar algo diferente de Deus, não. Aquilo que Deus ele faz para a nossa vida é muito bom. E Deus ele não promete a bondade para nós porque nós somos bons de forma alguma. Deus promete, ele promete ser bom para nós porque a bondade é a essência de Deus. A bondade de Deus é milagrosa. Ele quer cobrir nossas vidas com essa bondade. Sabe como? Eu quero que você imagine. Sabe como que Deus quer cobrir essa bondade na nossa vida? Como as águas cobrem o mar. Essa palavra de Deus é muito forte, né? E no Salmo 33, versículo 5, diz assim: a terra está cheia da bondade de Deus. Eu vou repetir. A terra está cheia da bondade de Deus. O que eu quero falar com isso? A gente está vendo tantas coisas ruins, não é verdade? A gente está vendo tantas coisas que se a gente for pensar, são tantas coisas difíceis, são tantas coisas que estão acontecendo, né? Atrocidades, essa pandemia que veio, né? A violência, prostituição, né? Todos esses pecados, vícios, seja ele qual for, é muito ruim. Então toda a terra pode estar, o mundo ele pode estar até cheio de coisas ruins, mas a palavra de Deus fala que a terra está cheia da bondade do Senhor. Olha, eu quero falar com você nessa madrugada. E o que focamos e buscamos é o que realmente importa. O que você busca? O que você foca? Se você focar nas coisas ruins, isso vai ser verdade na sua vida. Provérbios 23:7 ou 27:3, eu sempre me confundo, diz que assim como o homem acredita na sua alma, assim ele é. Então, se você focar em coisas ruins, as coisas ruins vão vir. Mas se você focar naquilo que é de Deus, porque Deus é bom, as coisas boas, elas vão acontecer na nossa vida. Entendeu? As coisas boas vão acontecer na nossa vida. Então, a gente precisa focar naquilo que realmente importa. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente foca, ela vai afetar na saúde da nossa alma. A nossa alma, ela precisa de ter uma saúde, a saúde dos céus, a saúde de Deus. E a gente precisa entender isso, a gente precisa entender isso. Nós precisamos nos concentrar, amados, no que é bom. Nós precisamos procurar o que é bom. Nós precisamos esperar em quem é bom. Então eu quero falar para você, essa noite, aqui nessa madrugada, algumas pessoas já colocou aqui, a Cleisilene também está pedindo a libertação para toda a família, espera esse ano, né? Salvação para a família, libertação para a família. Então aquilo que você espera, coloca aí por favor, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com você algo que tremendo nesse primeiro dia dessa série dos 10 milagres da bondade de Deus. E o primeiro milagre que eu quero compartilhar nessa madrugada é que a bondade de Deus, ela explica tudo. É verdade. A bondade de Deus explica tudo. E olha,
E eu quero falar com você que mesmo quando nós enfrentamos dificuldades, às vezes precisamos de um pouco de explicação, não é verdade? A gente precisa mesmo da explicação, a gente precisa de um entendimento, a gente precisa de um discernimento, mas eu quero falar, a primeira bondade de Deus, o primeiro milagre da bondade de Deus é que a bondade de Deus explica tudo. A gente vai entender isso com o texto bíblico, né? A gente precisa dessa explicação e a bondade de Deus é que explica tudo. Essa bondade de Deus é que ela vai trazer a revelação para nós no momento oportuno. Eu quero ler um texto com você aqui. Vou pegar aqui minha Bíblia e de um personagem da Bíblia, né, de um homem de Deus da Bíblia muito conhecido, que é José. No último livro do Gênesis, né, no último capítulo, desculpa, de Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, no último capítulo de Gênesis, está essa história, essa narrativa. Olha o que diz. No versículo 19 e no versículo 20 eu quero ler para vocês. 20 e 21. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu vou ler de novo, olha. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu quero falar isso com você. José, olha só. José era um sonhador. Você é um sonhador? Eu queria que você colocasse aí também. Se você é um sonhador, se você sonha com os sonhos de Deus, se Deus fala com você através de sonho, qual a sua necessidade, qual a sua profecia para esse ano de 2001 para a sua vida, qual a bondade de Deus que você espera. Não fica aí só assistindo não, comenta aí também. Eu sei que vai ser bênção para você esses 10 dias, como vai ser bênção para mim também. Mas olha, José, ele nasceu, um dos filhos de Jacó, e José era o filho da mulher amada de Jacó, de Raquel, não é verdade? Ele era o filho esperado. E ele, não vou entrar aqui na história de Jacó, mas eu quero entrar na história de José. José, o pai dele cuidou dele da melhor forma, deu presentes para ele que não deu para os irmãos, deu oportunidades para ele que não deu para os irmãos dele. E José, ele teve um dom de Deus que é um dom de sonhar, né? E um cristão precisa sonhar, um cristão precisa acreditar, o cristão precisa enxergar mais alto, o cristão precisa voar mais alto. E José, olha que tremendo, José, ele sonhou, e os sonhos dele, né, com a família dele lá, os irmãos dele iam prostrar, né, e depois ele sonhou com o sol e a lua se prostrando diante dele, então os pais, né, Jacó, que entendia muito bem, ficou meio chocado, falando, você está falando que eu e sua mãe também iremos prostrar diante de você. E eu te falo, não apagam o sonho de um sonhador, não duvide de um sonho daquele que Deus colocou, porque aquele que Deus colocou um sonho, certamente ele vai viver esse sonho, de uma forma ou de outra. Talvez não da maneira que ele planejou, mas da maneira que Deus ele determinou para isso. Por isso a bondade de Deus explica tudo. José, os irmãos dele invejaram ele, jogaram ele numa cisterna, depois venderam ele como escravo. Ele foi como escravo para o Egito. Chegou no Egito, ele foi ser escravo de Potifar e muito inteligente. Ele trabalhou, chefiou a casa de Potifar, ele chefiou a casa de um representante da nobreza do Egito. Você conhece a história? A mulher de Potifar tentou seduzir José e José saiu correndo dali. E a mulher acusou José de tentar abusar dela. Aquela mulher acusou José e José foi parar na prisão. José foi parar na prisão de sonhador, com a promessa de Deus incrível, vendido como escravo, foi parar na prisão sem culpa de nada. Primeiro, ele não tinha culpa de ser um sonhador, porque Deus colocou talento na vida dele. Ele não tinha culpa se ele agradava mais o pai dele do que os irmãos dele. Ele foi vendido escravo. Ele foi vendido como escravo por causa da inveja dos irmãos dele. E foi para a prisão inocente, porque ele não fez nada. A mulher que acusou ele injustamente. Olha que história. Foi parar na prisão.
Mas José, quando ele foi parar na prisão, ele não ficou lá de qualquer jeito, não, irmãos. José tinha a glória de Deus, José tinha a excelência de Deus. Então, independente da situação que você está, a excelência de Deus está na sua vida. José chefiou a prisão mesmo sendo preso. José tinha a chave de todas as portas, de todas as cadeias. Mesmo ele tendo a chave, mesmo ele sendo inocente, ele não fugiu da prisão, porque ele confiava naquilo que Deus ia fazer na vida dele. José, vendido como escravo, os irmãos dele tentaram matar, não mataram porque Deus não permitiu, vendeu ele como escravo, foi preso injustamente, estava com a chave da cadeia, chefiava ali a cadeia, não fugia da cadeia, podia fugir, chefiava a cadeia, ficou lá. Até que você conhece a história. Foram 2 presos do palácio. Esses 2 presos do palácio, um era padeiro, outro é copeiro. Eles tiveram sonhos. Vou encurtar aqui bem rapidamente. José interpretou os sonhos dele, falou que um ia viver e o outro ia morrer. E foi isso que aconteceu. E aquele copeiro que ficou lá com o faraó, estava lá e Faraó teve um sonho, né? Você sabe do sonho das 12 espigas grandes, das 12 espigas esmirradas, né? Dos gados, dos bois, né? Vive dos bois mortos. Você conhece a história aí. Em nome de Jesus, não vou entrar nesse detalhe. E aí o copeiro lembrou de José, chamou José lá da prisão, tirar José da prisão, e José interpretou o sonho daquele rei. E José interpretou o sonho daquele faraó que era considerado rei lá no Egito. Ele interpretou o sonho dele. Qual que é o sonho que ele interpretou? Qual que foi? Ele falou assim, aqui nós teremos 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. É esse o sonho. Resumindo tudo aqui, aquilo que aconteceu. José revelou o sonho e Faraó, o que Faraó fez, amados? Faraó então falou assim, vejo que você tem uma excelência em você, então o que você faria? De preso, agora virou conselheiro de Faraó. Primeiro José, sonhador, invejado, vendido pelos irmãos, preso injustamente, e agora ele saiu toda essa condição, então virou ali, naquele momento, conselheiro de Faraó. Quando ele virou conselheiro de Faraó, ele falou, olha, eu acho que a gente tem que fazer armazéns, já que a gente vai ter uma colheita que a gente nunca teve, guardar, dar somente o que é necessário, guardar o resto para a gente administrar, para que não haja fome nem morte nos últimos 7 anos. Duraria 14 anos, 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. Então, o faraó falou assim, olha, então agora você se torna governador do Egito. Colocou um anel no dedo dele, deu ele honrarias, fez tudo aquilo que tinha que fazer. Então José foi e ele falou, você será segundo no comando do Egito e somente responderá para mim. Gente, imagina uma coisa dessa. O cara que Deus escolheu para ser sonhador tinha um futuro maravilhoso com a família dele, mas a família o invejou, vendido pelos próprios irmãos como escravo. Talvez essa situação pode até ser bem peculiar na sua vida, né? Talvez você teve uma vida difícil, né? Passado para trás pelos próprios irmãos ou pela família, não sei. Preso injustamente, inocente, cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir e agora Deus muda a história dele por completo. Mas não parou por aí não. Quando passou os 7 anos da fartura lá do Egito com José, chegou os 7 anos da escassez. Então José agora ia administrar a comida, né? Aquele lugar todo ficou passando fome, não tinha comida, 7 anos de escassez. Então José foi administrar as porções para cada um para que durasse 7 anos. Além disso, ele era estrategista, né? Um homem de Deus estrategista. Então José começou a distribuir, a vender, a negociar aquilo que ele tinha retido, com muita sabedoria. E a família de José começou a passar fome. Aqueles mesmos que entregaram ele, aqueles mesmos que subjugaram ele, aqueles mesmos que enganaram ele,
Aqueles mesmos que o venderam como escravo, e por isso ele passou muitos anos da vida dele, não no palácio. José passou poucos anos da vida dele com a família dele, muitos anos vivendo coisas que ele não era necessário ele viver, se a gente fosse pensar, um sofrimento tão grande, e poucos anos como governador ali do Egito. O maior tempo que ele passou foi tempo de sofrimento. Mas a família dele precisou, e a família dele foi negociar. E quando chegaram lá e José entendeu quem era a família dele, pensa comigo. Aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te entristeceu, aquela pessoa que pisou no seu calo, aquela pessoa que te vendeu como escravo, aquela pessoa que te bateu, que te machucou. E agora você tem uma autoridade, agora você tem o domínio, agora você pode fazer o que você quiser. Imagina a cabeça de José. Viu aqueles irmãos que o entregaram, viu aqueles irmãos que o venderam, viu aqueles irmãos que invejaram ele. E que a vida dele, ele sofreu muita coisa por causa da atitude dos irmãos dele. Agora ele está diante daqueles irmãos. Encurtando a história, José, eles tinham que comprar mais, José colocou coisas lá para eles ir voltar, ir voltar, ir voltar. Até o ponto que José pediu para trazer o irmão mais novo, o irmão dele mais novo, que era Benjamim, que era... O pai achava que José estava morto, Jacó achava que José estava morto. E ele manda trazer Benjamim. Até o ponto que um dos irmãos dele fala assim, ó, a gente vai ter que levar Benjamim, o pai fica muito triste, mas fala para o irmão, vocês não vão fazer com Benjamim, vai perder Benjamim como perdeu José. E um dos irmãos dele que entregou ele naquele tempo, quando José falou com eles que ia reter o irmão, e eles iam voltar para o pai sem Benjamim, aquele irmão entra na frente, você pode ler lá no versículo 49 de Gênesis, você vai encontrar isso. E ele fala, não, o meu pai já perdeu nós já perdemos um irmão. E se esse meu irmão não voltar, o meu pai não vai resistir. Meu pai não vai resistir. E então me coloca no lugar dele. Me coloca no lugar desse meu irmão. Eu vou te servir naquilo que tiver que servir, mas leva ele. Ah, agora imagina José, que foi humilhado, José que foi machucado, José que foi vendido, José que foi escravo, José que foi preso injustamente, agora governador do Egito, diante dos seus irmãos, aqueles que fizeram mal para ele, e ele vê a atitude do irmão dele protegendo o caçula. Ele não aguentou, ele manda todo mundo sair da sala, dá um grito, e aí ele se revela para os irmãos dele. Ele se revela para os irmãos dele ficam atônitos, e ele manda trazer o pai. Ele fala, não, traz o meu pai, que não vai passar necessidade, traz ele, que a gente vai viver aqui e vai dar tudo certo. E isso aconteceu. Trouxeram o pai dele. Quando trouxeram o pai dele, ele fez tudo aquilo que tinha que fazer, deu casa, fez tudo, a promessa dele. Mas o pai dele veio a falecer também. Quando o pai dele veio a falecer, os irmãos dele pensaram, a única garantia que a gente tinha que José não ia fazer nada com a gente é com o nosso pai vivo. Então agora o nosso pai está morto, o que vai acontecer? E aí o texto que eu acabei de ler aqui. Né? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o quis para o bem. Pensa nisso. A bondade de Deus explica tudo. José passou toda aquela situação para chegar nesse momento. Anos se passaram, muitos anos. Anos se passaram e José não entendia por que ele passou tudo aquilo. Eu quero falar para você aqui nessa madrugada. Talvez você não entende por que você está passando isso. Mas Deus ele vai explicar para você no momento oportuno. Independente do tempo que passou, independente do sofrimento ou da bênção que você já recebeu. Mas eu quero te falar, Deus explica tudo e ele vai explicar o porquê. Então José entendeu isso. Olha, o que José entendeu? Vocês intentaram mal contra mim, ou seja, vocês arquitetaram, vocês pensaram, vocês aplicaram mal na minha vida, vocês fizeram tudo aquilo que não deveriam fazer na minha vida. Mas José, mas Deus o quis para o bem. Olha aqui, José diz assim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tomou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Para que hoje fosse preservada
a vida de muitos. Olha só, José passou por tudo aquilo. Tudo aquilo que José passou com um propósito de Deus, para que muitas vidas fossem salvas. Você já parou para pensar no seu testemunho? Você já parou para pensar em todas as oportunidades, tudo aquilo que Deus permitiu que você vivesse, tudo aquilo que Deus permitiu que você passasse até hoje? Por que Deus permitiu que você passasse isso até hoje? Sabe por quê? Para que o seu testemunho ganhe muitas vidas. Para que a sua vida seja espelho para as muitas vidas. Então a bondade de Deus explica tudo. José não entendeu. José não entendeu aquilo naquele momento. Mas quando o pai dele morreu, quando ele viu tudo aquilo que a vida dele transformou, quantas vidas ele salvou e falou: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que muitas vidas fossem salvas. Você vê, a bondade de Deus trouxe explicação para uma experiência, uma circunstância muito ruim que José viveu. Quando entendemos que a bondade de Deus explica até o inexplicável, isso nos capacita a confiar mais nele, não é verdade? Isso nos capacita a entender muito mais Deus. Olha, isso nos livra de ficarmos amargurados com o que nos foi feito. Você não tem que guardar no seu coração aquilo que foi feito. Você tem que viver aquilo que Deus vai transformar, aquilo que você passou em bênção. Lembre-se dessa verdade para a gente orar. Quero encerrar aqui. Lembre-se dessa verdade. O que o inimigo nos envia para nos derrotar, Deus se inclina para nos completar. Eu quero ler para você de novo. O que o inimigo envia para nos derrotar, Deus se inclina para nos completar. Deus se inclina para nos abençoar. Deus usa tudo aquilo que a gente vive para gerar bênção no nosso futuro, para gerar bênção no plano que Ele traçou para mim e para você. Olha, eu sei que a dor, ela pode talvez até causar uma marca, causar uma ferida. Mas o plano de Deus na sua vida, essa ferida não vai ser nada, essa marca não vai ser nada, essa cicatriz não vai ser nada, muito pelo contrário. Essa dor, essa marca, essa cicatriz, ela vai se revelar, ela só vai se revelar para abençoar muitas vidas, para abençoar vidas e vidas abundantes, assim como foi com a vida de José, assim como foi com a vida deste homem. A bondade de Deus explica tudo, irmãos. A bondade de Deus explica todas as coisas para nós. A bondade de Deus transforma maldição em bênção. Olha que coisa linda. Talvez você está passando por uma situação hoje que você fala: eu não vou conseguir, é difícil demais para mim, mas eu quero te falar que o Salmo 33, 5 diz: a terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. Olha, é coisa maravilhosa que Deus faz. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma o mal em bondade. Porque a bondade é Deus. Então Deus pega a essência dele e coloca na nossa vida. Ele coloca para nos abençoar. Ele coloca para nos enriquecer e nos transforma isso em testemunho. Transforma isso porque com a nossa vida, assim como José, com a nossa vida, a minha vida e a sua experiência, a minha experiência, pode salvar muitas vidas e vai salvar muitas vidas. Amém? Pastor Fernando entrou aí. Um abraço para você, Pastor Fernando. Deus abençoe você, sua família. A gente já está encerrando aqui. Queria orar com você nessa madrugada e queria, antes de orar, eu queria falar com você que a gente vai ter 10 dias aí dessa série de mensagens, né? Os 10 milagres da bondade de Deus. Amém? Amanhã a gente vai falar, já vou falar aqui para você qual será o tema amanhã. A bondade de Deus envolve tudo. Hoje, a bondade de Deus explica tudo. Amanhã, a bondade de Deus envolve tudo. Então eu quero falar com você, receba a bondade de Deus, receba a graça de Deus. Mas eu não vou deixar esse vídeo aqui salvo aqui no IGTV, não. Eu quero que você compartilhe com outras pessoas que precisam desse milagre de Deus. Eu gostaria que você compartilhasse, convidasse pessoas para estar conosco aqui amanhã, meia-noite, também nesse mesmo horário. E as pessoas que quiserem assistir esse primeiro dia, eu vou deixar lá no meu canal do YouTube, que é PR Albert Gil Oficial, e vou ver também se eu coloco em podcast, tá? Colocar em podcast que é no Spotify e no Apple Podcast também. Vai estar lá, tudo PR Albert Gil, você vai encontrar lá. Né? Lembro também que no Instagram, tudo que eu coloco no Instagram, sempre tem ali na legenda um texto para te abençoar. Então, leia o texto lá, comente se foi bom para você,
porque eu estou aqui para abençoar a sua vida. Eu tive aqui alguns pedidos para salvação de família, para bênção de família. Então a gente vai orar. A gente vai orar para essas famílias também que perderam entes queridos, né? Conforme eu falei para você, duas irmãs aí da intercessão, a Marlúcia perdeu parente hoje, e também a Patrícia perdeu parente aí por parte do marido hoje, né? Não sei as enfermidades, mas que o Espírito Santo possa consolar essas famílias. E eu quero orar aqui, deixa eu ver se não teve mais pedidos aqui, mas eu acho que foi isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Salvação da família, aleluia. E libertação da família, né? Salvação e libertação das famílias aí. Então vamos orar aí. E também para a saúde, né? Que Deus abençoe nossa saúde. Amém? Então vamos orar? Você podia fechar os seus olhos aí em nome de Jesus agora? Paizinho querido, em nome de Jesus. Quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por o Senhor dar esse direcionamento. Espírito Santo, eu quero te pedir que conforte essas famílias, ó Deus, que tiveram entes queridos perdidos, Senhor, nesse dia, Pai. Conforte essas famílias, envia o teu Espírito Santo para gerar conforto, Pai. Porque nesse momento nós sabemos que é tão difícil, mas que essas pessoas, ó Pai, possam ter encontrado a salvação. Deus, em nome de Jesus, nós temos pedidos aqui também para a salvação e libertação das famílias. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que essas famílias possam viver a salvação dentro dos seus lares. A salvação que vem só do Senhor, que convence cada coração, Senhor. Porque as pessoas só podem, o homem só pode ouvir o teu Espírito Santo. Que teu Espírito Santo possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, Pai, abençoe essas famílias. E que haja libertação, sim, Pai. Haja libertação nas famílias de tudo aquilo que não provém do Senhor. Ó Deus, das artimanhas, ó Pai, dos principados, potestades, ó Pai, dos dominadores nas regiões celestiais, porque a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, mas é contra esses poderes, ó Deus. Por isso nós repreendemos todos esses poderes. Em nome de Jesus, repreendemos, ó Pai, esse poder de influenciar para o mal, de influenciar para o vício, de influenciar, ó Pai, para tudo aquilo que parece que não tem importância, mas vai consumindo a alma. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo tudo isso pelo poder que há no nome do Senhor. E cubra, Pai, cada um que está aqui nessa live, cada família aqui representada e cada um que vai assistir com o sangue do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço a bênção do Senhor sobre cada um, com poder e grande graça, e te peço que o Senhor venha abençoar, ó Pai, a nossa vida, ó Deus, a nossa vida emocional, nossa vida, ó Pai, de saúde, que o Senhor venha, ó Pai, derramar saúde plena física e espiritual em cada um, ó Pai, sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos cobrir e nos guardar. Que o Senhor venha, assim como diz a tua palavra, em Filipenses, ó, capítulo 4, versículo 4. Que o Senhor venha guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Eu abençoo cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Olha, que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar esse dia seu que está começando hoje, que você recolha as misericórdias do Senhor nessa manhã, tenha um dia mais que abençoado. Amém? Gostaria de orar com você para finalizar aqui o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Amém? Amanhã estaremos aqui novamente, lembrando, hoje nós falamos sobre a bondade de Deus, explica tudo sobre a vida de José, e amanhã nós vamos falar a bondade de Deus envolve tudo. Lembre-se, a terra está cheia da bondade de Deus. Embora possa parecer tudo contrário, embora possa parecer tudo difícil, Deus sempre vai transformar tudo aquilo que a gente passa. Tudo aquilo que a gente passa não é em vão. Tudo aquilo que a gente passa é com um propósito para Deus e Deus vai usar isso para benefício e para a glória dele. Amém? Você é uma bênção, você é um testemunho de Deus. Você
é uma pessoa que Deus escolheu para resplandecer a glória dele. Então deixa essa glória resplandecer na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus.